falar de Ralph, é uma pessoa, vocês vão perceber assim, bem carismático, né? Bem falante, né, Ralph? Isso faz parte até da sua profissão, eu acho, né? Faz. E coisas que me chamaram muita atenção, então, assim, é um jornalista, tem aí o canal Portugal, que quem não entrou ainda, quem não viu, eu faço o convite, porque é não só é um jornalismo, um jornalismo em que vai lá mostrar a vida exatamente como ela é, vai na rua, né? Pega as pessoas, tem a sensibilidade toda que vocês conseguem trazer. Eu ainda continuo e eu acho que eu vou fechar essa apresentação hoje com aquele vídeo do Luiz. Eu vou catar aqui, em que para mim foi muito sensível, em conversando com algumas pessoas na rua, e talvez o momento hoje, talvez a gente sinta falta daqueles abraços também, né? Não tenho dúvida. Exatamente. Mas uma coisa que me chama muita atenção na história do Ralph é que é um empreendedor na veia, né? Então, assim, toda a história dele, aí desde os 15 anos, com algumas experiências efetivas no mundo de negócio, fazendo o seu negócio. E aí, eu vou deixar que o Ralph conte a sua própria história, tá, Ralph? Eu não vou dar nenhum spoiler da sua história. Mas o meu convite é para que a gente tenha em mente tudo que ele vai falar, porque na verdade ele vai nos fazer refletir sobre esse uso da internet no dia a dia, né? Barreiras que talvez a gente ainda tenha que romper, paradigmas que a gente tenha que quebrar e olhar para a vida nesse momento, porque assim estamos é o grande ponto, né? O passado, o presente e o futuro estão no holofote nesse momento. A gente vai o futuro vai depender muito de como a gente passar por esse momento agora e do que realmente a gente quiser construir, quiser fazer. Então, Ralph, a palavra é sua. Eu vou parar de partilhar isso aqui. Vamos lá. Gente, eu tive que escrever porque eu sou realmente, hoje eu me tornei uma pessoa de trás das câmeras, eu já tive algum tempo na frente delas, mas hoje eu me tornei uma pessoa de trás e eu tenho aproveitado muito mais e usufruído de uma forma muito mais feliz esses momentos atrás da câmera do que na frente. Ficar na frente da câmera é muito tenso, né? Tem tensão atrás também, mas ficar ali na frente é muito tenso. O medo de alguma interferência externa ou de você simplesmente aquele medo eterno que você tem de perder o assunto e ficar mudo. Isso é muito complicado, muito complexo e é uma coisa que hoje eu sou muito feliz por não ter isso e quem faz isso para mim hoje junto comigo, que é o meu sócio, ele realmente não existe essa possibilidade, porque se você acha que eu sou falante, ele bate todos os recordes de falar. É Isso. impressionante. O Luiz Fai, ele Luiz realmente ele Fai. fala, ele consegue fazer um ao vivo de 1h20 sem dar 10 segundos de intervalo. Mas vamos lá. Falando um pouco sobre mim, como eu falei, eu escrevi o texto, então vocês vão ver os meus olhinhos aqui mexendo um pouco, é para eu poder não esquecer nada e a gente poder seguir uma linha interessante. O meu nome é Ralph Furtado, eu tenho 49 anos, sou casado, tá? Tenho 2 filhos e eu vivo hoje numa cidade pequena chamada Oliveira de Azeméis, em Portugal. Hoje eu tenho um canal de internet chamado Canal Portugal, tá? Mas para chegar até o Canal Portugal, eu tive muitas experiências profissionais, não só aqui em Portugal, mas no Brasil e nos Estados Unidos, que eu vivi por 7 anos. Eu entrei no mundo da comunicação, na verdade do audiovisual, como muitos profissionais, muitos amigos, inclusive, né? Eu tinha 15 anos de idade e com essa idade eu já comecei a fazer vídeos de casamentos, festas, videoclipe de música. Inclusive eu fiz o videoclipe da minha própria banda, que eu tinha uma banda de rock. Eu fiz o meu próprio videoclipe nessa época. Mas fazia qualquer coisa que me contratassem, fazia batizado, bar mitzvah, qualquer outra coisa que me chamassem, que eu pudesse botar minha câmera no ombro e gravar, e depois editar e entregar esse material para as pessoas.
Naquela época, não existia computador, então tudo era feito em uma mesa, que ficava assim, você enfiava aquelas fitas de VHS, que hoje, se você dá uma fita daquela para um adolescente, ele olha e fala assim, what the hell? Né? Que é isso? Porque eles não conseguem compreender, porque o que cabia dentro daquela fita, hoje cabe num pendrivezinho desse tamanho, cabe 10 vezes mais informação. Então, para eles, aquilo ali é uma coisa completamente impensável, né? De todos esses eventos que eu fazia antigamente, filmando, eles me abriram muitas portas, tá? Ampliaram muito o meu networking, porque eu fazia muitos eventos empresariais, né? Então, eu conhecia muita gente interessante, conhecia muitos artistas, pessoas, porque eu fazia absolutamente todo tipo de trabalho. Até os 27 anos, mais ou menos, eu tive muitas atividades. Além disso, eu fiz muitas outras coisas, né? Eu precisava ganhar dinheiro. A minha família nunca foi uma família... Eu morava na Tijuca, uma família de classe média, e eu tinha que batalhar pelo meu dinheiro, né? Então, eu fiz muitas atividades, variei muito o meu ramo de atividade. E com 21 anos, antes disso, com 21 anos, eu saí do Rio de Janeiro, fui trabalhar num jornal no interior do Paraná, tá? Uma cidade chamada Guarapuava. Poucas pessoas conhecem a cidade de Guarapuava, mas é o maior município do Paraná. Tá? Eu vivi nessa cidade por 4 anos. Além de eu trabalhar nesse jornal, eu tive uma agência de propaganda, uma loja de informática e uma discoteca. Tudo isso em 4 anos. Tá? A discoteca foi a maior discoteca da cidade, da história da cidade, uma discoteca para 1000 pessoas. Só que era uma discoteca muito grande. Do tamanho da cidade, é claro que o negócio acabou se perdendo, né? Nesse momento dele se perder, foi um momento que eu já estava noivo, né? E a gente combinou de voltar para o Rio de Janeiro e casar e voltar para o Rio de Janeiro para começar uma vida nova, absolutamente nova, né? Do zero, só eu e minha esposa, usando todo o meu conhecimento de business, tudo que eu aprendi, tudo de vídeo, de informática, todo o conhecimento que eu tinha, para poder ganhar dinheiro. Tá? E algo que apareceu de cara assim foi abrir uma loja de informática. Tá? Montei uma loja de informática e rapidamente eu consegui ganhar dinheiro, porque eu tinha muito conhecimento disso. Então ganhei um bom dinheiro logo nessa época. E o dinheiro entrando, a gente logo pensa em vamos expandir. Voltei a pensar em inventar, né? em empreender, em fazer coisas diferentes. Só que eu estava casado e não podia fazer loucuras como eu fazia antes, né? Você muda a forma com que você pensa, as suas atitudes, né? Elas são muito mais pensadas e principalmente elas são compartilhadas porque você precisa do aval da sua companheira, né? Nós procuramos muitas coisas para fazer, né? Como a gente resolveu fazer uma coisa mais pé no chão, nós procuramos uma franquia que parecia ser o produto mais interessante para a gente, porque a franquia sempre tem a promessa de você ter um investimento seguro, né? E a gente tentou várias franquias, tentamos franquias de comida japonesa, tentamos uma franquia de churrasco, nada deu certo, tá? A gente tentou muita coisa, mas nada deu certo. Aí você pergunta para mim o que essa história toda tem a ver com a comunicação, né? Bem, a minha formação, ela me trouxe aonde eu cheguei. Eu sempre fui um cara de audiovisual, sempre entendi muito do assunto, sempre trabalhei com muitas pessoas ligadas à comunicação e ao jornalismo, e isso sempre me ajudou muito, tá? E isso fez a diferença realmente na minha vida, porque depois que eu voltei ao Rio, 2 anos depois, eu comecei a procurar um business para montar, como eu já falei para vocês, e nada apareceu. Eu resolvi ouvir a sugestão do meu cunhado, tá? Que me falou que tinha uma franquia de sex shop disponível em São Paulo. Tá? Nós decidimos ir até São Paulo, achamos aquela situação muito inusitada, né? Meio diferente e tal, mas como diferente, no final, pode ser o grande diferencial do negócio, fomos lá e fomos conhecer a tal da franquia. Em agosto de 1997, ao final das contas, abrimos nossa primeira loja no Rio de Janeiro. Abrimos a loja em Ipanema. Tá? Talvez seja o coração pulsante do Rio de Janeiro, um bairro que revela a moda, que inventa a moda e que faz que tudo que é bom acontece em Ipanema. E foi exatamente o que aconteceu.
Tá? Em 97 abrimos a primeira loja e chegamos a ter 6 lojas no Rio de Janeiro. Não todas ao mesmo tempo, mas chegamos a ter 6 lojas no Rio de Janeiro. Eu acabei virando o dono da maior rede de sex shops do Brasil. Eu superei, inclusive, o franqueador, que depois acabou fechando, por causa de problemas estruturais, principalmente porque quando a gente inaugurou, o dólar era um, e 2 anos depois o dólar já era outro, completamente diferente. Tá? Esse ramo de atividade de sex shop, ele me permitiu conhecer muito mais as pessoas, o ser humano, que é uma coisa tão louca assim, a gente pensar por que um sex shop faz você conhecer o ser humano. É que as lojas, principalmente as lojas que a gente tinha em Ipanema, que eram 2, elas recebiam públicos muito variados. Tá? A gente tinha socialites todas de Ipanema. Tinha todos os artistas do Rio de Janeiro, da música, todo mundo importante, influente, mas também tinha gente de caixa de supermercado, vendedor de loja, tinha todo mundo. E essas pessoas todas, elas conviviam muito tempo dentro da loja e a partir do momento que elas botavam o pé para dentro da loja, elas deixavam de ser aquilo que elas se tornaram e viravam apenas pessoas em busca de uma solução ou de uma forma de apimentar a própria relação sexual, o próprio cotidiano em si. Tá? E isso era muito bacana de ver. Foi lindo, assim, era muito bonito de ver isso no início. Me emocionava muito ver essa relação, sabe, essa barreira completamente destruída, tá? E essa barreira social que era destruída dentro das lojas com as pessoas. O tema sexo sempre mexeu muito com as pessoas. Né? Me volta isso daí. Eu não entendi direito. Como é que era? Ajudava ou... O que você percebeu? Eu me perdi aí nesse pedaço. Eu percebi que as pessoas, elas deixavam o que elas tinham se tornado, ricas, brancas, hétero, gay, ou aquilo que elas carregavam dentro de si, todas aquelas experiências, elas deixavam aquilo da porta para fora. Porque elas entravam na loja em busca de alguma novidade e sempre relacionada ao sexo. E o sexo ele sempre teve essa barreira, essa dificuldade. Tabu, né? Tabu. Tudo isso junto. O sexo sempre mexe com as pessoas, né? Porque, afinal de contas, todo mundo tem problema sexual. Né? Todo mundo fala que a vida sexual é maravilhosa, talvez seja hoje. Mas e ontem? E amanhã? E depois da manhã? Nunca você vai ter uma vida sexual absolutamente plena. Tem algum momento da sua vida que você vai ter algum tipo de problema. E é nesses problemas que essas pessoas se encontram, que essas pessoas se encontram muito. Tá? Discutindo esses problemas, conversando. E aquilo, quando é relacionado a sexo, aquilo vem realmente do fundo da alma. Vem lá de dentro, porque você tem que se despir. Você é completamente nu na pessoa. E era uma coisa que acontecia que me chocava muito de uma forma boa. Porque eu tinha que ficar na frente do balcão atendendo essas pessoas e eu tinha que conversar com elas sobre os problemas sexuais delas, pessoas que eu nunca havia visto na minha vida. Eu tinha que falar sobre a intimidade mais profunda dessas pessoas para poder compreender que tipo de produto essa pessoa queria. Entendeu? Isso me fez um pouco mais aberto, abriu muito mais a minha mente, me fez ter muito mais paciência com o ser humano, e me deixou uma pessoa mais tranquila. Não me fez um grande expert do sexo, absolutamente nada. Eu também tenho um monte de problemas sexuais. Mas me fez compreender mais os problemas dos outros. Ter mais paciência com os outros. Entendeu? É um trabalho até meio terapêutico mesmo, né, Ralph? Sempre que você está descrevendo aí, é um trabalho até bem terapêutico. Absolutamente. E assim, e ver a alma humana chegando lá, né? Porque não deve ser fácil, mais pura, não deve ser fácil para uma pessoa chegar para um estranho e colocar, né, aquilo que pode estar sendo uma fonte enorme de sofrimento para ela, porque há quem sofra e não tem com quem falar mesmo, né? Vocês não têm ideia de quantas pessoas nós recebíamos nas lojas, que voltavam para nos agradecer, não só a mim, que bacana. Né? Porque nós tivemos mais de 200 funcionários trabalhando durante todo esse período em nossas lojas,
E elas voltavam para agradecer, agradecer a vendedora, ou outro vendedor, ou a mim, porque tivemos a loja por quase 20 anos. Eu trabalhei 10 anos dentro das lojas. Depois eu saí, né, para poder meu negócio crescer, né? Porque se você fica muito dentro do seu negócio ele cresce ali, mas não cresce para fora. Ele não consegue expandir, você não consegue multiplicar o seu negócio, né? Então, eu tive muitas pessoas falando esse tipo de coisas, elogiosas e sempre muito sinceras, sabe? Porque quando você vende um produto como esse, você tem que olhar realmente dentro dos olhos das pessoas, de cada pessoa que você está lá, cada cliente seu, olhar lá no fundo do olho daquela pessoa e falar para ela, olha, eu sei exatamente o que você precisa, tá? Porque você tem que transmitir uma verdade no seu olhar. Você não pode, em algum momento, a pessoa ela te olha também de volta, porque ela está com tanto medo da crítica, do julgamento, quando ela está dentro da loja, e ela não consegue compreender que o vendedor que está ali, ele não quer nada mais, desculpa, do que o dinheiro dela. Então, ele quer dar o melhor atendimento, ser o mais profissional e competente possível para que a pessoa efetivamente compre o produto. Entendeu? Porque é impossível você entrar numa loja, qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa. A pessoa chega para mim e fala assim, eu sou a pessoa mais satisfeita sexualmente do mundo. Mas se você entrar comigo dentro de uma loja, é impossível você sair de dentro do sex shop sem comprar alguma coisa. É impossível, entendeu? Porque eu tenho um produto que não é. Os produtos sex shop, eles não são só para resolver problemas. Eles são para divertir, para distrair. Tá? A gente estava falando de comunicação, o assunto era comunicação, eu juro, Não, eu vou mas eu acho voltar que ao tema principal. volta aí ao tema principal, mas é porque eu fiquei com isso, porque tem um pouco até, do momento, né, Ralf, assim, é tudo humano, né? Sim, eu me lembrei claro. que essa semana eu estava vendo uma reportagem, eu acho que foi na Dinamarca, se eu não me engano, que a venda de produtos eróticos, assim, quadruplicou nessas 2 últimas semanas. Eu vi essa notícia, Dinamarca. Dinamarca quadruplicou e a entrega toda online, né? Então, compras online, compras Mas do isso, e-commerce. infelizmente, não aconteceu no Brasil. Eu saí do Brasil em 2012, minhas lojas estavam funcionando. Infelizmente, a crise me fez perder o meu negócio, eu perdi todas as minhas lojas, mas minha irmã continuou trabalhando. E hoje ela não consegue, ela está fechando também, ela tem 2 lojas, está fechando. Ela era minha funcionária, foi minha funcionária durante quase 10 anos. E quando ela casou, eu dei uma das minhas lojas de presente para ela de casamento. E hoje ela está tendo que fechar as 2 lojas, porque o e-commerce no Brasil simplesmente ainda engatinha muito. São muitos problemas, muitos entraves, sabe? Então, assim, comparar a Dinamarca com o Brasil nesse sentido chega a ser covardia, entendeu? Porque a coisa realmente não funciona. Você não tem um sistema absoluto que funcione de coleta do produto no seu estabelecimento, sabe? Um sistema realmente seguro e eficaz, né? Mas vamos lá, vamos voltar ao tema inicial. Volta ao seu tema. Então tá, foram quase 20 anos, né? Com essas lojas no Rio de Janeiro. E esse sucesso todo me trouxe uma certa estabilidade financeira, e essa estabilidade financeira despertou novamente o meu bichinho desbravador, tá? Que correu no meu sangue e que eu não sei se já estava adormecido no sangue da minha esposa, mas que eu a contaminei, se não despertei, eu contaminei com essa coisa do desbravador, da loucura de inventar, de sair, de mudar. Nessa época, 2012, a gente resolveu ir morar nos Estados Unidos. Eu tinha 2 filhos pequenos, meus filhos estavam um com 8, um com 9 anos. A gente foi para lá para dar uma oportunidade para eles aprenderem inglês e a gente poder curtir um pouco uma cultura diferente, sabe? Eu tinha realmente uma grande estabilidade financeira no Brasil, não precisava muito me preocupar em trabalhar, e foi por isso que eu resolvi começar a fazer vídeos, tá? Dentro de casa, mostrando para as pessoas como era a vida nos Estados Unidos. Os meus vídeos eram um pouco diferentes dos vídeos que já existiam. Já existiam alguns blogs, não tantos quanto existem hoje, pessoas fazendo vídeos de como faz isso, do que é aquilo, onde leva aquilo, como compra isso.
Só que, vamos falar em 5% do número de vídeos, de produto, de conteúdo disponível que tem hoje, tinha naquela época. Tudo era diferente, né? Tudo era muito diferente. Para vocês terem uma ideia de como era diferente, o dólar naquela época estava 1,87, tá? Para vocês terem uma ideia, Nossa, que saudade disso. Parece uma outra geração, né? Parece uma outra geração. Então, quando eu cheguei lá, comecei a fazer esses vídeos e tal, e esses vídeos eu comecei a publicar na minha própria página, tá? No meu próprio perfil. Só que os vídeos começaram a fazer muito sucesso, né? Muita gente começou a pedir novos vídeos, dando ideias, faz vídeo disso, faz vídeo daquilo. Eu falei, gente, eu vou sentar e vou organizar essa bagunça, tá? E aí eu decidi criar um produto, né? Uma marca para poder onde colocar todo esse meu conteúdo, mas sempre pensando já muito lá na frente, devido ao meu conhecimento, à minha bagagem, fazer tudo funcionar de uma forma muito organizada, já tudo separado um vídeo ensina como isso, outro vídeo ensina aonde aquilo, perguntas e respostas. Eu já criei um produto muito organizado com a possibilidade de crescer, tá? Era muito à frente do seu tempo, o canal EUA, que foi o produto que eu criei, tá? Esse canal ele acabou também crescendo muito rápido, né? Não me dava dinheiro porque, infelizmente, naquela época eu não estava em busca disso, porque eu já tinha o meu negócio, eu tinha que cuidar do meu negócio do Brasil. Então, eu não busquei patrocínio, não busquei patrocinadores, não busquei anunciantes para isso. O que mais tarde eu descobri que foi um grande erro. Eu deveria ter realmente pensado nisso desde o início, no canal EUA, e esse produto hoje realmente ele seria absolutamente muito maior do que ele é hoje. Tá? Mas era um produto muito interessante e ele me deu acesso a muitas coisas diferentes nos Estados Unidos. Tá? Eu consegui chegar, usando o canal, eu consegui conversar e entrevistar muitas celebridades que passavam por lá. Gente da TV, do esporte, da música, gente da política. Tá? E todo esse processo de evolução na estrutura, tá? Ele me deixou realmente à vontade para crescer e fazer isso funcionar. Tá? O que era diferente para todos os blogueiros. Por quê? O blogueiro, ele geralmente, quando ele cria o blog, ou ele bota o próprio nome, blog do Jorge, blog do Renato, canal do Zé, ou ele cria um nome engraçado, não sei o quê, respostas, não sei o quê, não sei o quê. E esse tipo de coisa acaba sendo impeditivo para que ele cresça. Tá? E não foi o meu caso. O meu caso, o produto já estava pronto, já tinha um nome que favorecia o crescimento, que dava margem para que o produto crescesse. E foi tudo o que aconteceu. E com isso, eu acabei fazendo toda a minha pouca concorrência, deixando toda a minha pouca concorrência para trás. Tá? Porque o meu produto ele já se apresentava de uma forma muito mais séria e profissional, apesar de poder também incluir um conteúdo mais divertido, mais leve. Tá? Eu fiquei 7 anos nos Estados Unidos, foi muito divertido lá, aprendi muita coisa, tá? Com o American Way of Life. Eu vivi realmente o American Way of Life na forma mais intensa. Vivi dentro de um condomínio suburbano, numa daquelas casas de sonho dos Estados Unidos. Meus filhos pegavam aquele ônibus amarelo para ir para a escola e meus filhos jogaram futebol no high school, tiveram aquela vida que a gente vê no cinema, dos meninos dentro da high school, indo e voltando, entrando, trocando de sala, usando aqueles armários, os lockers. Então, eu vivi tudo isso e foi muito divertido. Só que, novamente, o sininho da loucura, da aventura bateu na minha cabeça, da minha esposa, e um dia eu olhei para ela e falei, amor, isso aqui não está dando mais para mim. Tá? Vamos fazer uma coisa diferente. E nessa mesma época, o meu filho mais velho, sempre foi jogador de futebol, estava com grandes sonhos. E ele tem uma grande expectativa ainda de se tornar um jogador de futebol, porque ele tem talento. E a gente resolveu juntar o útil ao agradável e vir para Portugal.
Tá? Eu vim antes, vim com meus 2 filhos e minha esposa ficou, porque minha esposa tinha um emprego inacreditavelmente bom lá, que infelizmente ela só conseguiu no último ano que a gente esteve lá, entendeu? Era um emprego muito bem remunerado. Então ela ficou para a gente vir para cá e ver se nós iríamos nos acostumar, nos adaptar, conhecer um pouco da vida aqui em Portugal. Olha, eu vou dizer para você, mesmo se eu tivesse achado mais ou menos, eu teria falado para ela vir, porque realmente, para mim, a vida na Europa ela é muito mais similar do que a vida que eu sempre tive no Rio de Janeiro. Essa coisa de pé no chão, de você andar, de você sair de casa e caminhar até os locais, de você não depender de carro para absolutamente nada. Foi uma vida que eu me acostumei e acostumei minha família, meus filhos, e eu perdi tudo isso nos Estados Unidos. Porque lá, dentro daqueles condomínios de subúrbio, que a gente acha lindo quando vê nos filmes, você não faz nada a pé. Você não faz absolutamente nada a pé. Você demora muito tempo para chegar no seu trabalho, você perde horas absolutamente preciosas na sua vida, preso em engarrafamento, independente de onde você more. Você sempre vai pegar um trânsito em algum local, indo ou voltando do seu trabalho. Tá? Porque você não tem opção de pegar um transporte público, porque eles são extremamente precários nos Estados Unidos ou inexistentes. Eles só existem mesmo nos filmes que a gente vê em Nova York, em cidades grandes como Chicago, em outras cidades que você tem um transporte público eficiente, funcionando, que realmente consegue levar e trazer as pessoas. Em 90% do território americano, você não tem nada disso. Tá? Você não tem ônibus, você não tem trem, você não tem metrô, você não tem nada que te leve até o próximo do seu local de trabalho. Então, você realmente vira um grande escravo do seu carro. Então, e esse tipo de coisa sempre me incomodou muito, 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 muito. Tá? Eu reconquistei tudo isso aqui em Portugal, principalmente numa cidade pequena, mas isso independe também, porque as cidades maiores você também tem essa liberdade de caminhar, de ir e voltar, sem ficar dependendo totalmente do transporte público. Você consegue ir à padaria. Isso, para mim, já é um sonho. Ir na padaria, comprar o seu pão, para mim, já é uma realização absolutamente fantástica de vida. Sabe? Eu sei bem do que você está falando, porque essa é a minha realidade, assim, também, sabe? Quer me ver transtornada é dizer que para fazer qualquer coisa eu tenho que tirar um carro de garagem. É exatamente o que eu sinto. Eu me sinto muito mal com uma situação dessa. Eu gosto de ter a sensação de que, poxa, eu quero comprar um pão agora, eu quero ir numa farmácia, eu quero descer e andar uma quadrinha, duas, alguma coisa, claro. E ter isso perto. Vou pagar mais caro porque é de bairro? Poxa, mas ok, tá bacana. Mas o importante é ter, né, a opção. Sei bem o que você está falando, mas vai lá. Uma das coisas também que me fez não pestanejar muito em deixar os Estados Unidos é que o meu canal meio que bateu no teto. Porque quando você monta um canal nos Estados Unidos, você fala português. Porque você não pode falar inglês. Né? Porque grande parte, e isso é realmente impressionante, grande parte dos brasileiros que vão morar nos Estados Unidos não falam inglês. Eles acabam vivendo fechados dentro de comunidades brasileiras onde só se fala português. E você não consegue fazer um canal bilíngue. Você, na verdade, estaria fazendo 2 canais. Tá? Muito do conteúdo que eu produzia nos Estados Unidos era de interesse dos americanos também, seria de interesse dos americanos, mas eu não conseguia chegar até eles por causa da barreira da língua. E isso foi uma das coisas que me deixou mais tranquilo de sair dos Estados Unidos. Né? E quando eu cheguei em Portugal, eu me deparei com essa feliz novidade de que eu iria falar com todo mundo, absolutamente todos. Porque se você conseguir equilibrar o seu conteúdo, você consegue falar com todo mundo. Você consegue falar com brasileiros, com portugueses, com cabo-verdianos, com todos que falam português, e não são poucos no mundo. É muita gente. Então, isso acaba fazendo o seu conteúdo ser global e não local. Então, nós falamos português para o mundo. Então, o nosso produto nos Estados Unidos era um produto de interesse muito local. E como os Estados Unidos, e tem um segundo grande problema, como os Estados Unidos são muito grandes, você ainda tem a barreira geográfica, que você tem muito no Brasil também.
Você não consegue fazer um produto no Nordeste direcionado para o povo carioca. Assim como você não consegue fazer um produto no sul do país, né, em Porto Alegre, em Curitiba, direcionado para o pessoal de Salvador, da Bahia. Né? O fator geográfico ele é um grande impeditivo quando você fala em conteúdo de TV, de internet. Mas você acha que isso aí é pela cultura? Essa parte eu não entendi. Você acha que é uma barreira cultural, é preconceito, é o quê? Um pouco de preconceito, dependendo de que região, para que região você está falando. Se você estiver falando de Nova York para a Flórida, você consegue atingir as pessoas da Flórida, que vão ter interesse em assistir o conteúdo falado de Nova York. Se você for fazer o contrário, você já não tem muito interesse, porque o nova-iorquino, ele se acha... Ele é meio que o carioca, ele é meio que o carioca dos Estados Unidos, né? Ele realmente ele tem a impressão de que ele é melhor que os outros. É uma grande besteira, uma baboseira sem tamanho, mas que infelizmente existe, né? Então as pessoas de outras cidades, dos outros estados americanos, têm realmente muita admiração por Nova York, principalmente se você mora em Manhattan. Se você mora em Manhattan, você é praticamente um deus, né? Porque você chegou lá. E existe muito disso no Brasil, pessoas que vêm do interior de Minas Gerais e vão morar no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. Elas se sentem melhor, porque o Rio de Janeiro está em todas as novelas, assim como Nova York está em todos os filmes. Então, você tem um pouco dessa situação que envolve um pouco de tudo que foi falado. Envolve um pouco de preconceito, envolve um pouco de cultura. O sotaque também, o sotaque pesa muito nessas situações, entendeu? Ele tem muita interferência, então as pessoas do Sul talvez não gostem de ver um produto com conteúdo do Nordeste ou do Norte, porque eles não se dão muito bem com esse sotaque, né? Eles não conseguem assimilar isso por muito tempo, né? Legal para eles é quando eles vão lá passear, vão lá e vão embora, né? Então, assim, vamos lá. E voltando lá à minha linha do tempo, com essa experiência na internet, mesmo com toda essa experiência, né, que eu tive nos Estados Unidos, esse mundo da internet e de redes sociais ainda, né, é muito novo, não só para mim, mas para todo mundo, tá? Só recentemente que nós tivemos algumas eleições para presidente que tiveram influência direta das redes sociais. A exemplo da eleição do Trump e do Bolsonaro. Foram eleições definidas pelas redes sociais em que as TVs tentaram de tudo para poder mudar o resultado das eleições, mas não conseguiram. Entendeu? Não tivemos essas influências em eleições passadas, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Então, o poder das redes sociais, da internet, sobre a opinião das pessoas é muito forte, mas ainda está em processo de evolução. Ainda não sabemos onde pode chegar. A prova disso é o 4G e o 5G. Muita gente não tem conhecimento do que vai mudar com o 4G para o 5G. O 5G vai mudar absolutamente tudo na forma de nos comunicarmos. Tudo. Tá? Você faz uma transmissão ao vivo, tá? Essa mesma transmissão que nós estamos fazendo agora, nesse momento, ela não vai ter nenhum tipo de atraso. E todas as imagens que estão nessa tela vão ser geradas em 4K. Tá? Então, você consegue passar qualquer tipo de conteúdo com uma velocidade, uma taxa de transferência fora do comum, nunca antes pensada. Tá? Então, é o que aconteceu também do 3G para o 4G. Gente, vocês lembram o que era o 3G? A diferença do 3G para o 4G? Ainda tem locais, por incrível que pareça, ainda tem locais, Brasil, em que quando a gente entra, ainda vai para o 2G, né? Que é aquele EDIC, não é isso? Exatamente. Não carrega a página, né? Não faz mais nada. É isso. Você volta como se você tivesse... Só para você achar que não está isolado do mundo, mas assim, não funciona mais, né? É como se o seu computador voltasse a ser um 286 ou um 386, né? Que você dava o ok, ele ficava discando aquela discagem... E ficava fazendo aquele barulho horroroso do fax modem, né? Que era instalado na sua placa. Aí você clicava no OK, no Enter, aí vai na cozinha, pega um negócio para comer, volta mais tarde para esperar a página carregar. Entendeu? E a diferença que a gente vai ter do 4G para o 5G, ele é muito maior do que a diferença que tivemos do 3G para o 4G. Então, assim, tudo o que a internet nos proporcionou ainda é nada
perto do que ela vai vir a nos proporcionar. Então, estamos vivendo uma época muito louca. Uma época em que fake news viraram a nova verdade. A gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira, porque pessoas que você convive, pessoas que você tem uma grande amizade, elas simplesmente postam um meme, né? Que você vê na hora ali, você fala, gente, mas isso é mentira. Isso é mentira. E você não pode ligar para o seu amigo porque o mundo está, principalmente o mundo, quando a gente fala mundo, estamos falando principalmente de Brasil e Estados Unidos. O resto do mundo não está nessa polarização, nessa separação que estamos vivendo no Brasil e nos Estados Unidos. A política nos fez isso com a gente e a internet impulsionou. Tá? O que acontece hoje? Amizades de longa data, tá? Elas são, como eu falei, elas são desfeitas por causa de um comentário numa rede social. Amigos seus de 20 anos, eles simplesmente deixam de falar com você por causa de um comentário que você fez. Tá? Não existe um assunto que sequer hoje na internet você pode estar falando de como fazer um bichinho de pelúcia, que ele acaba ganhando em algum comentário das pessoas um viés político e gere uma discussão que tenha 300 comentários ali embaixo e vão embora. E no final acabam duas pessoas que nunca se viram, não se conhecem, não sabem quem são de verdade, se odiando por nada. Essa é a realidade que estamos vivendo. É a realidade da polarização, a realidade do ódio, em que as pessoas que não se conhecem, que nunca se viram, se odeiam por motivo nenhum. Entendeu? Porque hoje em dia, cada um tem a sua verdade. Tá? E as redes sociais criaram essa coisa louca. Então, agora já estamos falando de comunicação, tá, gente? O assunto agora é só comunicação. Então, as redes sociais criaram essa coisa maluca que cada um tem a sua verdade. Tá? E por que isso fica muito piorado nas redes sociais? Porque as pessoas que pensam diferente de você, nas suas redes sociais, você exclui. Ou você para de seguir. Então, você simplesmente deixa de ouvir a opinião dessas pessoas que têm uma opinião diferente ou contrária à sua, e o seu mundo de rede social, ele passa a exibir apenas aquilo que você concorda. Né? Então, ele acaba te criando uma falsa ideia de que o mundo inteiro concorda com você. Mas não concorda. Você excluiu, você teve o poder de Deus, de excluir as opiniões contrárias à sua, quando, na verdade, você não faz a menor ideia se a sua opinião é a correta. Porque somos movidos por fake news o dia inteiro. Somos bombardeados por fake news, por matérias distorcidas ou totalmente mentirosas. E, para piorar tudo isso, existe um negócio chamado, que muita gente sabe o que são os algoritmos. Os algoritmos são mecanismos que as redes sociais, a internet utiliza para poder fazer com que você nunca saia de perto da internet. Ela joga ali na sua timeline, na sua página, tudo aquilo que você mais gosta. Os produtos que você mais gosta, as pessoas que você mais gosta, os comentários que você quer ouvir. Então, a sua timeline é uma grande mentira. As pessoas acabam criando uma timeline que é uma mentira. Porque você só vê o que convém a você. E você acaba com aquela verdade fortalecida de que o mundo está errado e de que só você está certo. Gente, então, como eu escrevi aqui, estou lendo, desculpa novamente os olhinhos, tá? Nós estamos perdendo a capacidade de interpretar uma realidade simples, tá? Realidade absolutamente simples. Estamos perdendo a habilidade de nos comunicar pessoalmente, de falar com outra pessoa. Porque a gente diz, tudo aquilo que a gente diz nas redes sociais, 95% daquilo a gente jamais diria frente a frente com uma outra pessoa. Mesmo que a pessoa seja um amigo ou um parente querido. Na verdade, assim, eu acho que até abrir aqui para quem quiser também fazer pergunta, né, Ralph? Eu acho que, de repente, a gente já pode liberar aqui. Fique à vontade. Mas o que eu, ouvindo você falar agora, me ocorreu o seguinte. Primeiro, como é que a gente
pode estar filtrando melhor, né? Pode ser um bom consumidor de informação. Qual seria a dica que você nos daria aí pela tua experiência? Como é que a gente pode se blindar dessa falsa ilusão, né? Das informações que chegam para a gente, ou nos livrar um pouco do fake news. Mas um outro ponto que você falou aí agora, em relação às pessoas... qual foi o teu último comentário? Fala aí, repete a sua frase final. Sobre o... Tá aqui. Não, você falou uma frase aí, mas independente, primeiro me responde sobre esse lance aí do fake news. Como é que você acha que é possível, Ralph, a gente se blindar disso? Absolutamente possível, é absolutamente possível. Eu vou entrar numa outra questão aqui, que é uma questão muito delicada para muitas pessoas, mas como eu sou uma pessoa de comunicação, eu tenho que falar sobre isso. É o tal hashtag Globolixo. Tá? Eu vou dizer para vocês o que eu acho, é a minha opinião. Tá? Isso não me torna de esquerda, nem de direita, nem lulista, nem bolsonarista, nada dista. Eu não sou nada dista, eu sou só uma pessoa de TV. A Rede Globo é um orgulho brasileiro. É uma das maiores empresas do Brasil, uma das empresas que mais exportou conteúdo da história da televisão mundial. Tá? Portugal, inclusive, é um dos maiores consumidor. O jornalismo da Rede Globo, vão entender bem o que eu vou falar. Não o conteúdo do jornalismo, mas a forma que se faz jornalismo na Rede Globo é exemplo e é seguido por grandes emissoras americanas e do mundo inteiro. A forma como se transmite futebol no mundo grande parte foi o que foi padronizado pela Rede Globo. O formato das novelas mundiais, hoje em dia, é o que é feito pela Rede Globo. Isso transforma a Rede Globo numa empresa boa? Não. O jornalismo da Globo é um lixo. É um lixo. Sempre foi, desde o golpe militar, sempre foi tendencioso e manipulador. Sempre foi. Então, respondendo a sua pergunta, qual é a melhor forma de nos afastarmos disso? Controle remoto. Quanto mais tempo você passar diante de um mesmo produto, seja Facebook, Instagram, Globo, Record, Netflix, qualquer coisa, menos informação você vai ter, porque você vai ter mais informação da mesma. Então, o segredo de tudo isso não é acabar com a Globo, é o controle remoto. Se você não está satisfeito com a Globo, muda de canal. Eu, por exemplo, só tenho uma coisa que eu assisto na Globo há mais de 10 anos, que é o Globo Esporte. Eu não assisto o Jornal da Globo, Jornal Nacional, nada disso, há, 20 anos. Eu não assisto nada disso. Então, assim, o exemplo que você pode seguir para você poder se afastar um pouco dessa manipulação que tudo tenta fazer para você, porque informação é muito, muito, muito dinheiro. A quantidade de dinheiro que Facebook, Instagrams, WhatsApp, Rede Globo, Globo.com e todas essas coisas ganham com os seus dados é muito maior do que a programação ou o conteúdo em si. Entendeu? Então, o segredo é você mudar de canal. Mudar de mídia social, variar. Tem que variar, mas assim, o grande ponto às vezes é como saber, né, selecionar adequadamente. Eu confesso para você que eu tenho dificuldade. Você nunca vai saber. Então, porque assim, você vai para um... Eu tenho a minha preferência, né? Então, por exemplo, telejornalismo no Brasil, eu gostava muito da Band News. Pode ser uma boa escolha? Não sei. Mas era a que eu achava mais isenta, porque tudo quanto era ligado à Globo, realmente, para mim, tinha um viés, né? Estava enviesado ali, o viés que eles queriam dar. Se ia para uma Record, você também está com um viés ali no meio do caminho, mais voltado para o religioso, também meio manipulador. Você vai para uma SBT também, não é... Gente, é meio complicado. Você pega são informações que vão chegando para a gente por Sim, mas você não meio é obrigado. social, por tudo. Mas você não é obrigado a ficar na TV aberta. Você tem uma centena de canais.
né? A grande maioria das pessoas hoje tem net. Quem não tem net pagando tem a famosa NetCat, né? Que é muito famoso. Não sei se nos outros estados do Brasil também chamam de NetCat, né? Que é o gato de net, né? Quando você usa sem pagar, entendeu? Então todo mundo hoje tem TV a cabo. A quantidade de canais que você tem ali dentro é absolutamente infinita. É praticamente infinito. Você não consegue num dia inteiro, ficar vendo programa de todos os canais. Então, assim, a variedade é gigante. Você não precisa, de forma alguma, jamais ficar preso à Rede Globo, à Record, à Band, ou qualquer uma dessas emissoras. Você pode fazer o que você quiser. Ou você pode... Uma grande ideia é você aproveitar o momento de hoje, desligar tudo e ficar com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, conversar, sentar um na frente do outro, pegar uma taça de vinho e não falar nada. Não falar nada. Nossa, já é um tempo que você ganhou na sua vida muito, muito maior do que qualquer coisa que você está escrevendo ali. Então, eu acho que a internet hoje, de qualquer forma, de uma forma geral, é uma grande perda de tempo. É Big Brother Brasil. A internet é Big Brother Brasil. Muita gente diz que é um lixo, muita gente diz que é um lixo e assiste, e muita gente não assiste porque é um lixo. Entendeu? Mas o que é o Big Brother Brasil? É entretenimento puro. É você ver e não ter que pensar em nada. Você não precisa pensar em mais nada quando você assiste Big Brother. Porque tudo que é seu, seus problemas, sua realidade, nada disso condiz com o que está ali dentro. Então você simplesmente esquece. É como sempre foi o seriado Friends, por exemplo. Você pode assistir o Friends todas as temporadas e você vai esquecer todos os seus problemas. Entendeu? Então tem muito disso, porque você consegue abstrair, se abster do mundo, das loucuras do mundo e simplesmente curtir um pouco a sua paz, o seu relax. E tem muita gente que não gosta de seriado que tem claque, né? Aquelas gargalhadas do fundo. Eu adoro. Eu adoro. Eu acho aquilo... Tenho que confessar para você. Aquelas pessoas rindo. Eu acho ótimo. Eu adoro as piadas. Eu sou muito pastelão, sabe? Eu sempre gostei muito de pastelão. Então isso nunca me incomodou. Porque eu tenho muito amigo de esquerda. Eu posso só falar uma coisa? Deve. Quem está falando? Renata. É a Renata. Agora... Vamos lá, Renata. Eu também sou jornalista e eu tenho um pouco de dificuldade com essa coisa de tal jornalismo é lixo, porque eu acho que os jornais, todos eles têm um viés, é claro, e eu acho que um jornalismo completamente independente só se a gente sair de todas as mídias e a gente seguir a nossa linha, mas nós também temos o nosso viés, nós também temos o nosso pensamento, e eu acho que cabe a gente de diversas mídias, por exemplo, eu assisto vários jornais, tanto da Globo, tanto da SBT, tanto da Record, tanto da Band News, e dali eu vejo o que eu acho mais correto, o que eu acho menos correto. Eu só acho que é muito complicado a gente falar que tal jornalismo é lixo, porque ali tem um trabalho de apuração, ali tem um trabalho muito sério de ir atrás da informação, de cobrir a informação. É claro que hoje em dia é ainda mais difícil a gente saber qual é o... até que ponto aquilo foi de verdade apurado, né? Porque por essa missão de correr atrás da informação e querer dar a informação primeiro, então acho que às vezes essa corrida atrapalha um pouco o trabalho do jornalista. Mas eu acho que todo jornalismo bem feito das grandes emissoras, eu tenho vários problemas com diversas emissoras, mas eu acho que por trás dali tem um trabalho muito sério e que cabe a nós, telespectadores, olharmos aquilo e vermos, ok, agora eu vou olhar do outro lado e ver qual que eu acho mais confiável, qual que eu acho a minha visão. Então, acho que a missão do jornalista, hoje em dia, principalmente, que a gente está vivendo essa grande pandemia, a gente tem uma missão, nossa, as informações que chegam até a gente não chegariam se não fosse através dos jornalistas, porque a gente teria muita informação falsa sem nenhum tipo de apuração. Então, acho a missão do jornalismo, hoje em dia... Claro que ficar vendo 24 horas do dia é enlouquecedor, mas se não fosse jornalismo, a gente não saberia nada, a gente ficaria às cegas aí no que está acontecendo. Então, só para fazer esse adendo. Obrigada. Eu também queria comentar exatamente isso, porque chega uma hora seria muito bom, né? A gente se alienar de tudo, desliga tudo, não vê televisão, mas infelizmente... a gente tem que se atualizar de alguma forma, então, porque exatamente o que a Renata falou,
essa coisa aí, como você falou, elogiando a Globo, que é um ícone, né? Tecnologia de ponta, tudo. E essa história do Globolixo, ela é tendenciosa como todas são, como a Núbia falou, né? Cada uma tem o seu viés, cada uma tem a sua tendência, né? Igual a Globo é lixo, ok. Aí você vai ver outros canais ou mídias impressas, né? Até portais, né? E que aí são totalmente tendenciosos para o outro lado, né? A disputa, né? Será que o remédio é certo ou não é certo, né? Aí o que é a favor vai falar tudo de bom, lindo e maravilhoso, o que é contra só vai mostrar o negativo da história. Então, você sempre vai ter tendencioso. Então, eu acho que realmente o ideal é você fazer essa média, né? Eu estava até pensando nisso hoje, né? Todo mundo fala que a pandemia foi tudo um plano, né? A teoria da conspiração dos chineses que queriam fazer, mas eu vou começar a achar que a teoria da conspiração, essa pandemia, das fábricas de sabonete, porque você gasta muito mais sabonete hoje em dia. Álcool gel também. Álcool gel e sabonete, porque eu estava lavando a mão e aí a Dove fala que são 40. Não, é sério, hoje eu estava lavando a mão lá, naquela que eu peguei negócio da rua, então aí você toma mais, né? Em casa você está no dia a dia, tudo bem, mas você está naquela história, peguei compras, tal, aí fazendo aquela coisa toda, e lembrava que a Dove não fala nem 20, a Dove na televisão está fazendo anúncio de 40 segundos, que você tem que fazer 8 vezes ao dia, pelo menos 40 segundos. Então, ela já está vendendo o dobro de sabonete que os outros. E aí eu comecei a falar, se a gente começar a viajar nessas coisas de teoria de conspiração, eu não vou pensar que é o cara que é o chinês lá da máscara ou tal. Vou achar que é o cara da Dove, do Boticário, né, que vende aí os sabonetes, porque a primeira coisa que se falou foi o quê? Lavar a mão. Não precisa fazer nada. Você pode continuar indo à rua, você pode continuar tendo a tua vida, mas o que você tem que fazer é lavar bem as mãos. Então, quem começou isso tudo foi a pessoa do sabonete. Então, assim, a gente tem que ser muito cauteloso, né, nessas coisas fake news, as conspirações e essas coisas todas, porque realmente a gente fica perdido. É muita informação e a verdade é todos vão puxar a brasa para a sua sardinha. Todos. Isso, não tenho dúvida. Tem jeito. Bem, Renata, deixa eu falar para você e repetir para você o que eu falei no início, que eu estava falando. Tá? A Globo é um exemplo, tanto no jornalismo, tá? Mas não é um exemplo de imparcialidade, nunca foi. Tá? E todo mundo, muita gente que está aqui, que tem mais de 40 anos, deve ter visto que a Globo, eu sou do Rio, a Globo derrubou o Leonel Brizola. Não sei se vocês lembram que o Leonel Brizola obrigou, através de uma liminar, o Cid Moreira a se desculpar com uma carta, tá, pelas disso, gente. besteiras, os absurdos que a Globo inventou. E o Leonel Brizola, que era acompanhado do Darcy Ribeiro, o cara que teve o maior projeto de educação pública já implantado no Brasil, e que a Globo conseguiu acabar com tudo aquilo, botando o Moreira Franco no lugar elegendo o Moreira Franco em seguida, logo no lugar, depois que o Brizola saiu, e o Moreira Franco simplesmente parou com os CIEPs. Os CIEPs foram o maior projeto de educação e o mais incrível. O Rio de Janeiro hoje seria um estado modelo para o Brasil se os CIEPs tivessem realmente sido implementados da forma que eles deveriam ser. E após o Brizola, nós tivemos também o Collor, que a Globo elegeu e derrubou. E seguinte, entendeu? Então, eu parei de ver a Globo. Quando eu digo que o jornalismo da Globo é um lixo, eu digo que é o produto final do que sai ali em partes. Então, eu não consigo assistir Jornal Nacional e ficar vendo partes. E aqueles pedaços que eu ouço ali, eu falo, não é possível, cara, esses caras são muito cara de pau. O que eles estão fazendo hoje com o Bozo? Com o Bolsonaro. A mesma coisa que eles estão fazendo com o Bolsonaro. Exatamente a mesma coisa, só que antes ninguém reparava. Ninguém reparava que a Globo já faz exatamente a mesma coisa há mais de 20 anos.
Olha, essa foi boa, hein? Gostei, Tô Raul. achando você tendencioso. Tô achando você tendencioso. Hein? Gostei. Eu queria fazer um comentário aí, assim, como consumidora de informação, né? Eu tô assim, tô feliz da vida porque eu olho para cá, para minha telinha, eu de cara vejo 3 jornalistas. Eu não sei se tem mais algum. Porque aí tem você, tem a Nilce, tem a Renata. Mais alguém é jornalista também? Não. E aí, isso para mim está fantástico, né? Porque assim, é a visão de vocês sobre os fatos, mas eu tenho a minha visão de consumidora. Porque, e aí é uma pergunta até para vocês também, porque eu, por exemplo, como consumidora, eu tendia a selecionar a informação por quem estava me trazendo a informação. Eu tendia até o vexame que eu vi da Miriam Leitão. Até aquela entrevista vergonhosa na Globo News, em que ela gagueja porque tinha que repetir um monte de coisas sobre Roberto Marinho. Aquilo para mim foi vexaminoso. Então, assim, aí a pergunta para vocês é: como é que a gente pode ser crítico na seleção? É confiar, se a gente não pode olhar para quem está trazendo, se não é a mídia, não é totalmente confiável, porque todo mundo tem o seu viés, todos têm o seu viés. Fácil, olha, tem uma mensagem aí que vai ver nas mensagens. Deixa eu ver aqui, alguém... a Luna também é aluna, parou. Ó, vou ler o da Luna, tá? Ela disse que o som dela parou. Núbia, mais uma vez você acertou. Parabéns. Ralph, sou jornalista há mais de 40 anos. O jornalismo da Globo é lindo, mas nunca foi e, sinceramente, nunca será imparcial. As novelas e tudo mais será instrumento para manipular. Sou jornalista. Então, assim, é isso, sabe? É o controle remoto. Quando eu vi Miriam Leitão numa entrevista para pré-candidatos, não, já eram candidatos e tudo mais, e num determinado momento ela gagueja, porque ela tinha que repetir o que o ponto eletrônico dizia para ela, que ela tinha tanto elogio para fazer para Roberto Marinho e tudo mais, e recapitular um monte. Aquilo para mim, eu falei, puxa, e eu que conheci os bastidores da Miriam Leitão, por quê? Porque eu trabalhei com um cara que era amigo, sabe, assim, de estar junto. Miriam, às vezes, estava em rodinha de violão com a gente. Pô, quando eu vejo aquilo, eu falei, então agora o que eu confio? Se eu não posso confiar... Aí a minha pergunta é para vocês, tá? Se eu não posso confiar na mídia que está me trazendo, que é enviesada, se eu, em algum momento, o jornalista tem que obedecer o que aquela mídia está dizendo, porque senão ela está fora, em que a gente faz? Como é que a gente consegue ser crítico nisso? E como é que essa juventude também, e aí você, Renata, também, primeiro vou deixar o Ralph, que é o nosso convidado, falar, e como é que essa juventude também vai ser crítica? Como é que é isso, né? Como é que se seleciona? Bem, na minha opinião, acho que a crítica vem de você não ficar preso a nenhum tipo de mídia. Como eu disse antes, eu acho que você abrir sua mente para todo tipo de informação de vários meios diferentes, vários mecanismos diferentes, é a melhor forma para você ter opinião, conseguir formar uma opinião que não seja moldada em um único ponto de vista, tá? Então, o conselho é só esse, é controle remoto, não só na televisão, mas também no celular, no celular e no desktop, você tem que variar. A internet é um instrumento que você consegue ter absolutamente qualquer tipo de informação que você buscar. E as pessoas hoje usam o celular, a internet, para rede social. Única e exclusivamente para rede social, entendeu? Então se é as pessoas estabelecer o nosso próprio senso crítico, né? Sim, sim. Então, a pessoa ter um celular, um iPhone, um Samsung Galaxy S200, para poder ver
Facebook e Instagram para tirar uma foto mais legal no Instagram. Essa é a nossa realidade de like, hoje. Né? Ter um monte de like e não utilizar a rede da forma que ela deve ser utilizada, sabe? Para você se encher de conhecimento. É uma fonte praticamente infinita de conhecimento. Então, esse já é dentro desses paradigmas, né, Ralph, que eu tinha te convidado para falar, eu acho que essa daí já é uma grande conclusão também, né? É saber usar adequadamente todo esse universo tecnológico que hoje tem à nossa disposição, né? Então, para conhecimento e não pura e simplesmente diversão ou entretenimento, né? Mas é isso. O celular é um Big Brother, né? As pessoas têm o celular na mão para a mesma função de um Big Brother, sabe? Puro entretenimento. Mas só que, infelizmente, essa polarização que está acontecendo, elas estão fazendo o contrário, né? E é justamente uma coisa que eu poderia falar até com relação ao meu canal. Tá? O Canal Portugal, ele teve uma coisa, me expôs uma coisa que eu não tinha conhecimento, tá? Que é a xenofobia. Então, no início, a gente começou a fazer matérias aqui em Portugal, falar sobre algumas coisas, e de vez em quando a gente falava sobre algumas coisas usando um tom um pouco mais crítico, sabe? Algumas diferenças de cultura e tal, não sei o quê. E a gente ouvia comentários vindo dos portugueses, que foi uma porta que se abriu, a gente poder atingir a um público novo. E começamos a receber um monte de comentários de xenofobia. A gente vai embora daqui, seu brasileiro de não sei o quê, xingando palavrões e tal, não sei o quê. E nós tivemos que readaptar todo o nosso formato de conteúdo para uma forma mais amena, tá? Tirar qualquer tipo de tom crítico, porque é muito engraçado, é uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos e que eu demorei um pouco a aprender aqui, né, em Portugal. Diferenças não são qualidades ou desvantagens. Diferenças culturais são apenas diferenças culturais. Então, quando a gente chega aqui em Portugal, a gente vê um monte de coisa, mas, porra, por que isso é assim? Cara, é assim porque é assim e é assim que vai ficar e para de reclamar. E pronto. Não tem o que fazer. Você não vai conseguir mudar uma tradição, porque o Brasil tem 500 anos, os caras aqui têm todos os anos. Tem todos. Né? Então, a gente... E até meio desrespeitoso também chegar na terra dos outros e querer mudar, né? Eu acho, não? Sim. Não. Eu acho. Tudo isso, muitas disso a gente descobriu à base da pancada, sabe? Foi, então, hoje o nosso produto é um produto com um formato muito mais bem aceito, tá? Porque a gente se contém, a gente se poda muito mais, tá? Em termos de política, em termos de observação, por mais que eu tenha o meu viés, que é totalmente diferente, porque por mais que eu tenha feito a brincadeirazinha ali do Bolsonaro, com o nome dele, eu também acho que o Lula deveria ter sido preso no dia que ele foi eleito, porque ele aceitou o apoio do PMDB, que todo mundo sabe que sempre foi o partido mais corrupto da história do Brasil. Então, assim, ele deveria ter sido preso no dia que ele foi eleito, tá? Em 2002. Então, para mim, é ladrão e o outro, e o Bolsonaro. Então, assim, eu não sou petista, tá? De forma alguma. Nunca serei. Mas eu consigo ver defeito em todos os dois lados. Entendeu? Então, assim, a gente continua nessa situação de internet, de tentar entender, compreender, interagir. Hoje a gente consegue interagir muito mais nos comentários, sabe? Para poder tentar diminuir um pouco mais, sabe? Porque os comentários, eles acabam virando uma guerra, e é uma guerra infinita, sabe? Pessoas se acusando, com acusação de raça, origem, religião, de opção política, sabe? As pessoas ficam divagando ali dentro daqueles comentários por horas, sabe? E o fato é que ninguém nunca ganha nada. A única coisa que você ganha naqueles comentários é a dor de cabeça, tá? É ir dormir com uma dor de cabeça. Porque é louco, né? Porque você não, né? Você quer fazer mais um comentário sempre, porque você pensa que você não leva desaforo para casa.
Tá? Mas você está em casa. Entendeu? Então... Eu sou da opinião de que isso tudo acontece, até, sabe, de uma fala que você fez lá no comecinho, em que muita gente, às vezes, se vale por estar de trás, né, de um computador ou de um celular ou de o que quer que seja, e faz coisas ali que talvez frente a frente jamais fizesse, né? Então, pode ser que tenha gente, e eu acredito que tem gente que vai para esses embates, algumas coisas, porque frente a frente ela não tem coragem, às vezes, nem de levantar a voz. Jamais. Então, né? Então, tem algumas Jamais. pessoas, eu acho que tem um ponto até antropológico aí para ser estudado. Mas, meu amigo, olha, no avançar da hora, a gente já está com 1h20, então eu não sei quem tem alguma pergunta para o Ralph, porque senão a gente começa a ir fechando. Eu tenho mais uma pergunta, assim, como pedir mesmo, sabe? Eu vou até ler, que é para poder eu não me perder. Na verdade, se a gente olha hoje, o mundo virou virtual, né? Se valendo de todo esse ferramental, e a boa notícia aí, eu não sei nem se você tem noção quando o 5G vai estar chegando, vai ser uma realidade aqui para a gente, né? Eu acho que o Brasil é sempre um pouquinho mais atrasado nesse sentido, eu trabalhava lá em telefonia, eu não sei aqui. Só uma parte. Mais uma das teorias da conspiração dizem que esse ataque à China, olha o absurdo, hein? Tá? Eu não acredito em nenhuma delas. Esse ataque à China foi feito porque a China estava com o 5G dela muito mais avançado do que o 5G dos Estados Unidos. Então, por isso é que começou isso. É o tamanho dos absurdos. Mas não foi a China que criou o vírus? Agora ela que foi atacada. Agora não, mas dizem que esse vírus foi implantado lá. Dizem que esse vírus foi implantado lá. É uma grande loucura, é uma grande paranoia. É a paranoia. Eu prefiro ficar com sabonete. Só que estou falando da relação do 5G aí. E aí, quando a gente fala em 5G, quando a gente fala no mundo hoje mais virtualizado, por necessidade e por imposição, né? A gente não tem nem opção. A minha pergunta, se é que você tem alguma recomendação, porque pela tua veia empreendedora, eu até anotei a palavra que você usou, foi bichinho desbravador, seu bichinho desbravador. O que você poderia dizer para quem hoje está olhando para o seu futuro e está vendo uma nuvem bem cinza, sabe? Porque não está conseguindo perceber direito o que vai fazer da vida daqui a 2 meses. O que poderia estar fazendo hoje? O que poderia estar, sei lá, de alguma forma construindo diferente e se valendo de toda essa tecnologia, da comunicação e... Não sei se você... Não, eu entendi. Eu tenho 2 pensamentos sobre isso. Tá? O primeiro, como falei mais cedo, não deixe que os seus problemas recaiam sobre as pessoas que estão em volta de você, a sua família. Tá? Você não pode descarregar a sua raiva, o seu ódio, os seus problemas dentro de casa. Você tem que ter sua família como amigos, como parceiros, como fonte de inspiração e busca de energia. Tá? Esse é o primeiro problema. Com relação à segunda coisa que você falou, de o que você vê pela frente, nublado e tal, infelizmente eu acho que hoje você tem que olhar no retrovisor, tá? E ver que atrás de você tem uma fila infinita de pessoas com exatamente o mesmo problema que você. Porque ninguém consegue entender o que está acontecendo e o que está por vir. Estamos vivendo uma nova era, né? É uma era nova, é como se estivéssemos vivendo a Terceira Grande Guerra Mundial. A gente não sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer, não sabe quando isso vai passar e o que vai sobrar depois que isso passar. Então, é assim, ter muita calma, muita paciência, curtir quem está próximo de você, tentar todo mundo se ajudar, buscar ajuda nos próximos, nos vizinhos, nos amigos. Tá, é isso. Muito legal, Ralph. Bom, gente, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, se não... Núbia. Oi, Ricardo. Olha só,
Eu estou aqui observando, eu sou psicólogo, não sou jornalista, né? Mas eu só queria colocar uma coisa que eu acho importante, né, Ralf? Eu vi que você tem uma posição meio neutra, e a neutralidade também é uma posição política, tá? Estragou meu segredo, pô. Pois é, só a gente não esquecer que a neutralidade também é uma posição política, né? Então, não tem nada de errado em alguém pensar de uma forma ou pensar de outra, ou não pensar de nenhuma das duas formas. Sim, claro. Mas eu acho que é muito importante, eu acho que a gente... Uma coisa que, para mim, é assim... Eu vi outro dia um pensamento do Eduardo Janetti que eu anotei e botei aqui na frente do escritório, que é o seguinte, ele diz assim, estamos obesos de informações, anoréxicos de conteúdo e famintos por sentido. Nossa, que bonito, Ricardo. Resumido. Se eu tivesse falado isso no início, eu podia já me despedir. Gente, um abraço, muito obrigado. Então, Eduardo Janetti, que também é um economista, que também tem posições políticas. Esse texto dele é de 98, para a gente ter uma ideia, né? E muito atual, né? É muito atual, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente, na verdade, eu acho que a gente tem que ser um pouco seletivo com a informação. Às vezes, a gente precisa até se afastar um pouco da informação por causa da quantidade de informações. A gente é bombardeado, né? Por muitas versões. Eu acho que é muito importante que cada vez que você veja uma notícia, uma nota, alguma coisa, você pense que aquela é uma versão, mas que existem muitas outras versões, né? Sim. Então, eu acho que eu só queria colocar essa contribuição aí. Eu também gostei do papo, acho que esse é um papo que me interessa muito. E a questão cultural, né? Uma das coisas que eu estudo é a diferença entre sociedades contratuais e sociedades emocionais. A sociedade portuguesa é uma sociedade muito literal, né? Então, por exemplo, o que a gente pensa que às vezes é uma brincadeira, ele não entende como uma brincadeira, ele entende que você está falando literalmente aquilo, né? Então, eu acho que isso que você falou aqui, acho que seja nos Estados Unidos, seja em Portugal, seja onde for, uma coisa importantíssima é a gente tentar fazer essas leituras do que é a cultura, de como é que essa cultura funciona, de como é que essas pessoas funcionam. Porque não é a cultura que tem que se adaptar a mim, sou eu que tenho que me adaptar a esse ambiente aonde eu estou. Então é isso. Também não quero ser dono da verdade, não quero dizer... Mas é só deixar essa contribuição aí para a gente pensar, para a gente refletir, que eu acho que é sempre importante. Gostei muito, obrigado aí. E agradeço aí Obrigado a você. A sua contribuição. Obrigado aí, valeu. Muito bom. Então, assim, eu vou fazer uma proposição, porque eu realmente gosto muito do canal, tá, Ralf? Gosto muito da forma como vocês fazem o jornalismo, eu acho que é bonito. Assistam, por favor, Canal Portugal. Canal Portugal. E eu vou fechar... Eu conheço, eu assisto. Muitas então. vezes, assim. Obrigado. Inclusive, até no Carnaval da Batucada Radical, eu não sei, pronto, vocês estiveram lá, eu mandei uma mensagem em privado, porque eu sou muito amiga lá do pessoal da Batucada, não é? Mensagem privado para vocês, seu carnaval aqui no Porto, né? Pronto, eu acho fenomenal realmente. E vocês lá foram. Foi muito bom, eles gostaram imenso. Muito obrigado. Foi lindo. Assim, falando um pouquinho da Rede Globo, eu estou aqui há vai fazer em agosto 25 anos. Então, eu cresci vendo a Globo, né? Cresci. Só via no canal 11 por causa do Silvio Santos, né? Aos domingos. Pronto, isso lá vai fumaça, eu tenho 53. Então, eu cresci vendo a Rede Globo, eu já estou aqui há 25, quase. Então, eu não peguei a lixarização, vamos pôr assim, uma palavra aqui inventada, da Rede Globo, né? Porque muito tempo aqui não tinha nada de TV cabo, não tinha nada disso. E até mesmo para assistir a Rede Globo hoje, só passa muita coisa antiga. Vejo mais a Record, algo assim de muito trágico também, né? Aqueles programas. E eu acho que realmente no momento está muito complicado ver algum canal brasileiro. É o Ratinho, tá entendendo? E o que eu fiz? Eu me distanciei, sim, disso tudo. Eu vejo
outros canais, vejo SIC Mulher, vejo outros programas espanhóis, muitos programas americanos, vejo TLC. Aí, quando eu quero saber alguma coisa de Portugal, aí realmente eu vou em qualquer canal televisivo e vejo o que está acontecendo. E pronto, é triste, é. E depois também tem aquela coisa que os jornalistas também, uns pagam pelos outros, não é? Nesse momento, qualquer jornalista é horrível. Eu tenho lá familiares que são bolsonaristas e só porque eu sou jornalista, eu também sou lixo, tá entendendo? Que eu também sou filha da Globolista, quer dizer, eu nunca tive nada, nunca fiz jornalismo com a Globo, nem nada disso, mas só por eu ser jornalista, eu também sou lixo. São os radicalismos que a gente vai vendo, né? Muito, família, pessoal, família. E é triste ao ponto que isso chega, não é? É deprimente. Mas é verdade. É assim então, que está acontecendo. Então, eu vou fazer um convite para que vocês assistam só um trechinho, só o trechinho inicial. Eu acho que já vai dar o gostinho do que eu estou falando, né? Da forma como o Ralph, como o Luiz Faia conduzem as matérias. E essa é uma matéria que eu acho que foi a que primeiro eu assisti, foi a que mais me comoveu e eu sempre me lembro dela. Então, deixa eu achar aqui e vou partilhar com vocês um pedacinho. Já está aparecendo. Deixa eu só colocar som. Vou ver aqui, o que eu fiz? Isso lá embaixo, à direita. Pular anúncio. À direita. Pular anúncio. Porque eu tava a telinha estava aqui em cima, não estava vendo. Se funcionasse, estava bom. Pronto. Tá ruim aqui para carregar, gente? Eu fico mexendo com o mouse aqui, tentando dar play aí também na tela. Legal, a gente está hoje com uma matéria sensacional. E sabe de uma coisa? Você não é uma ilha. Se você é português, você fala a língua portuguesa, está entendendo a gente, e você está imigrando em algum lugar, acorda de manhã cedo às vezes com aquela dor, com aquela coisa estranha, e que nada lembra por que você foi para lá, e você acorda dizendo: o que eu estou fazendo aqui? E também saber o que te encanta aqui em Portugal para que você supere isso tudo. O que você pode fazer quando você sente isso? Umas coisas que amenizam essa sua dor quando ela rola. Sabe de uma coisa? Você está ligado no Canal Portugal, o melhor canal online de Portugal, e eu te digo, segue o líder, vem com a gente. Uma coisa que te deixa sempre com uma saudade louca do Brasil. Posso fazer em você? Pode fazer. É isso aqui, ó. Eu faço muito. O povo aqui não está acostumado. Eu faço bem. Obrigado, viu? Obrigada a você. Você já foi imigrante? Já. Imigrou para onde? Berlim, Alemanha. Para Berlim. Me diz uma coisa. A gente sabia que houve uma época que Portugal estava passando tanto desespero, e o povo ia embora, assim como ainda vai às vezes, né? E em alguns lugares, como na Suíça, na Alemanha, nem sempre, assim como o brasileiro em alguns lugares, ele nem sempre é tão bem tratado e às vezes desistem. O que na Alemanha, quando você acordava, às vezes, te dava aquela dor no peito, aquela vontade de vir embora? Saudades, e o povo alemão é um povo muito frio, muito arrogante, não nos ajuda em momento algum.
e sentia saudades, o clima da casa, da comida, nada é igual, mas a nível monetário, dizer assim, é um país onde vale a pena, onde se a gente se aplicar e tirar, saber os pontos certos e a gente se, como é que lhe de explicar, estudar, se aplicar, aprender o alemão, sim, nós temos muitas oportunidades, é um país que ganham bem, onde o abono da criança é bom, a escola é boa, a nível de saúde também é muito bom. Quantas vezes você imigrando, você acordou de manhã cedo com aquela tristeza profunda, o teu coração ansioso, angustiado, com vontade simplesmente de desistir de tudo e voltar para casa? Cara, a gente sempre inúmeras vezes, porque o que acontece é o seguinte, nos 6 primeiros meses, até que você ainda está um pouco eufórico, a cidade é bonita, Portugal é um país muito legal, e aí você fica bastante alegre, tem muita coisa, novidade para você ver e tal, mas depois que passa dos 6 primeiros meses, você fica um pouco mais... Sente só saudade, né? Eu mesmo tenho 34 anos, então vivi 30 anos no Brasil. Quando vim pra cá, e o que acontece? Aí você sente saudade da família, tem saudade dos amigos, da sua rotina e tudo mais. Então, várias vezes bate essa vontade de voltar, de desistir, justamente saudade da família, dos amigos, da sua rotina que você tinha e etc. Quantas vezes, mesmo com a sua vida andando, dando certo, você estabelecido... Vou passar o link para todo mundo, porque vale a pena. Nossa Senhora, esse vídeo é antigo. Eu olho esse vídeo e só vejo... Eu sei, mas eu só vejo o erro. Ah, é, Ralf? Eu estou falando a parte técnica, né? Porque a gente evolui naturalmente, né? Sim. Mas o argumento desse vídeo, tudo em volta dele é muito incrível. Principalmente o depoimento da portuguesa, mostrando para a gente que nós não somos sozinhos, né? Que todos somos imigrantes, né? Que todos passamos por problemas, todos sofremos preconceito. Eles já passaram e continuam passando. Os portugueses ainda imigram, ainda mudam muito para a Alemanha, para a Suíça, porque lá pagam muito melhor. Por isso que a mão de obra aqui em Portugal está tão escassa. Muito, porque a molecada os jovens, se forma, né? Os jovens ficam por lá, se forma né? e vai embora. Vai embora. Vai embora. Então, gente, olha, que pena, né? Porque se deixar, Ralf, eu vou aqui contigo e eu acho que o povo vai ficando também, mas eu sei que teu tempo é precioso, né? Não, tem muita coisa, eu te agradeço muito. Eu sei que você está aí com o teu problema aí do Facebook, eu não sei se já resolveu. Além disso, eu tenho um pequeno problema. Eu tenho meu filho que está aqui do lado, que esse computador é um computador gamer, que ele usa para jogar. Ele está aqui do meu lado quase me matando, porque eu falei que era só 1 hora. Então, pede desculpas aí a ele, agradece a paciência a ele. Tá ótimo.